Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de Make It Halloween. Hoje a gente vai fazer meio que um boneco de voodoo, um boneco de palha, meio espantalho. Tô perdida ali na definição. Não tô pelada, tô usando uma blusinha ali embaixo. Como eu não vou usar nem cola nem nada, eu só queria colocar uma corzinha mais quente pra cancelar o escuro do meu pelo. Vou usar uma bucha, gente, uma bucha. É o que eu achei, eu não tinha nenhuma outra esponjinha com mais textura. Pra fazer a base de tudo, né? Tô usando uma cor mais escura de base pra deixar aquele tonzinho de meio palha, meio juta, enfim. E vou continuar usando a esponja pra fazer tudo, a parte de contorno e de iluminação, como se fosse realmente uma maquiagem normal. A parte de contorno eu faço com a parte verde da esponja, que ela tem mais texturinha. Eu quero que dê esse aspecto de um tecido mais grosso, uma juta, sei lá como é que chama, esses sacos. E eu vou fazer tudo com a esponjinha também no corpo. Venho escurecer nessa região dos olhos, que vai ser onde a gente vai colocar o botão. Então, vou escurecendo devagarzinho, começo com esse tom um pouco mais escuro, que é uma mistura de corretivo, e aí já vou medindo mais ou menos para ver o tamanho que vai ficar ideal para o botão. Esse botão eu fiz com um biscuit. Comprei, fiz, modelei mais ou menos como eu queria, fiz um maior que o outro, pra ficar com uma cara bem de improvisadão mesmo. Vim escurecendo essa parte do olho com delineador e depois com sombra preta e vou medindo ali mais ou menos pra ver se tá um escuro legal. Vou fazendo essa linha meio irregular com um pincel chanfradinho, mas a ideia é não ficar uma linha super reta, como se fosse um tecido cortado mesmo. Eu vou começar a fazer essa parte de sombra na parte de baixo. Pego uma sombra marrom escura e vou deixando a parte de baixo mais escurinha, como se tivesse um tecido passando por cima do outro. Depois eu venho com uma sombra mais pretinha, fazendo esse entorno para ele ficar mais escuro. E com corretivo branco, vou dando essa sensação de essa pegada de iluminação para fazer com que essa sensação que esse tecido esteja em cima um do outro seja um pouquinho mais real. E achei que estava pouco, dei uma escurecida maior. E tudo eu venho com um pouquinho de textura para deixar essa sensação de tecido mais grosso mesmo. Vou repetir essa sensação que a gente fez. Vou repetir esse passo da boca no braço, que eu também quero que ele seja costuradinho. Então, primeiro eu faço uma linha meio irregular e depois eu vou sombreando um dos lados para dar a sensação de um tecido em cima do outro. Venho com pretinho para marcar e depois com o corretivo branco para dar a sensação de iluminação também. Vou mapeando os furinhos por onde vai passar o barbante. E eu tento não fazer eles certinhos, sempre um mais pra cima, um mais pra baixo, um mais pertinho do outro, mais afastado. E eu vou marcando primeiro com uma sombrinha escura, mas só pra ter noção mesmo de onde é que vai ficar cada buraquinho.
E aí eu fiquei pensando depois que eu queria ter feito um furinho mais perto da boca, cobrindo o lábio também. Não sei por que que não rolou. Acho que eu não prestei atenção nisso na hora. Mas se eu fosse repetir, eu faria um também na parte do lábio. Aí na matemática dos furos, pra ver se tava todos. E aí eu peguei um barbante meio de juta, eu não sei como é que chama esse barbantinho, não sei o nome. E fui cortando mais ou menos da direção, fui cortando mais ou menos do tamanho. E usei cola de cílios para colar o barbante. Então eu vim com a bundinha do pincel e fui medindo mais ou menos cada pedacinho de barbante. E aí eu só colei. Não deixei muito espaço entre eles, a ideia era ficar uma coisa um pouquinho mais justa, porque mesmo mais justinho ele ainda dá a sensação de costurado. E aí eu fui fazendo com cada buraquinho. Uns eu fiz em formato de cruz, os outros em formato de só um risquinho mesmo. E aí eu fiquei pensando, gente, por que que eu não fiz na parte da boca? Ia ser muito mais legal, ia dar uma sensação mais legal. E acho que o que deu um acabamento mais legal, uma sensação de profundidade em tudo, foi esse pedacinho aí, que eu peguei um pincel bem fininho e fui passando uma sombra mais escura, fazendo uma meia luazinha em cada furo. Isso deu essa sensação de perfurar mesmo o tecido. Acho que fez toda a diferença. E continuei com a mesma ideia para a parte dos braços. Fui fazendo as bolinhas primeiro para mapear e depois eu fui cortando os barbantes dos tamanhos ideais aí para cada um e colei com cola de cílios. Alguns em X, alguns em retinho e fazendo esse acabamento final aí com uma sombra mais escurinha, que é o que dá a sensação de profundidade que realmente está furando. Dei uma escurecida maior na parte dos botões. Ai, achei muito legal um botão ser de cada tamanho, porque aí deu essa sensação melhor. E eu prendi os botões, gente, com cola de cílios. Eu coloquei cola no botão, coloquei ele em cima para ver aonde que encostaria nos meus olhos. E aí depois eu dei um up nessa cola um pouquinho maior e vim colando. Espero sempre um pouquinho a colinha ficar um pouquinho mais pegajosa e depois aplico o botãozinho. Não dava para enxergar muito bem. Eu tinha feito os furos dos botões um pouquinho maior para ver se eu conseguia enxergar, mas eu consegui enxergar meio que pelo cantinho perto do nariz, sabe? Fiz um pouquinho de iluminação no botão, que eu acho que deu uma sensação mais de profundidade, enfim, de textura do botão em si. Usei corretivo branco mesmo, só para dar essa sensação. E espera secar. Acho que foi a parte mais demorada, foi esperar a cola do botão secar. E ficou assim o resultado. Foi uma das makes que eu mais gostei de ter feito. Achei que ficou muito legal a questão da luz e sombra. E eu só mudaria, só teria feito um barbantezinho a mais ali na boca, pra cobrir mesmo a boca dessa sensação de costura. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande e tchau, tchau!